E aí, amigos do segundo ano, tudo bem? Bora estudar mais um pouquinho? Vamos lá? Então, nas duas últimas semanas, a gente estudou efeitos coligativos. É só aquela parte teórica, aquela parte qualitativa mesmo. Os cálculos ficam para o terceiro ano, porque aparece muito pouco no Enem, nas paulistas, né? Agora a gente vai para um conteúdo novo. E agora é massa, um conteúdo que aparece bastante nessas provas de vestibular. Eletroquímica. Só que a eletroquímica é gigantona. Para começar a eletroquímica, a gente vai com conteúdo que a maioria de vocês viu no primeiro ano. Mas vamos aqui relembrar como se você nunca tivesse estudado na sua vida. É o número de oxidação. A maioria dos autores chama de NOx. O que é esse NOx? O que é esse número de oxidação, filhos? Aqui é a definição chique dele. É a carga que surge nos átomos de uma ligação, originada pela diferença de eletronegatividade. Como assim, Secão? Como que chama o ácido que a mucosa do seu estômago aí produz, que você já estudou em aula de biologia, né? O ácido clorídrico, HCl? Deixa eu representar ele aqui, ó, HCl. Entre o hidrogênio e o cloro tem uma ligação covalente. Mas lembra do primeiro ano que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. O que significa ser mais eletronegativo? Significa que vai empurrar ou vai puxar os eletrinhos para ele? Vai puxar. Quando esse cloro puxa os eletrinhos dessa ligação para ele, essa beirada da ligaçãozinha aqui fica positiva, porque o hidrogênio está perdendo elétrons. E essa beiradinha da ligação fica negativa, porque o cloro está recebendo elétrons. Lá no primeiro ano, a gente chamava isso aqui de ligação polar. Agora, aqui na eletroquímica, essas cargas que surgem ou deixam de surgir por conta da diferença de eletronegatividade, a gente chama de quê? A gente chama de NOx. Só que, se a gente for calcular o NOx de todos os elementos pela diferença de eletronegatividade numa estrutura mais complexa, dá muito trabalho. Então, filhos, o que a gente vai fazer? Precisa memorizar essas regrinhas para a gente poder calcular o NOx. Quando você estiver assistindo esse vídeo, assiste, dando pause, anotando de filmadinho para fazer seu resumo. Olha, são essas regrinhas aqui, ó, 10 regrinhas. A primeira delas, a somatória das cargas em qualquer substância sempre é igual a zero. A segunda, o NOx de qualquer elemento em uma substância simples também vai ser zero. Ué, por quê? Porque essa substância simples não tem diferença de eletronegatividade entre eles. Ninguém vai tomar o elétron do outro. Se ninguém perde, se ninguém ganha elétron na substância simples, o NOx é zero. Agora, o NOx de um íon é igual à própria carga do íon. Como assim, Secão? Se você encontrar alguma reação que tem o ferro sozinho desse jeito, ele está na substância simples. Qual que é o NOx de qualquer elemento na substância simples? Zero. Agora, se você encontrar o ferro desse jeito aqui, eu falo que isso aqui é uma substância simples ou um íon? Íon. Olha a terceira regrinha. O NOx de um íon é igual à própria carga do íon. Então, se alguém te perguntar o NOx do ferro aqui, é zero. Agora, se alguém te perguntar o NOx, o número de oxidação do ferro aqui, vai ser o quê? Mais 2. Beleza? Olha, metais da família 1A e a prata tem carga fixa sempre mais 1. Metais da família 2A, zinco e cádmio, quando você encontra alguma substância composta deles, o NOx vai ser o quê? Mais 2. Alumínio. Encontrou alumínio em alguma substância composta, amigos? O NOx dele vai ser mais 3. Beleza? Essas 3 regrinhas aqui aparecem mais. 1A e a prata, sempre mais 1. 2A, zinco e cádmio, sempre mais 2. Alumínio, sempre mais 3. Aqui o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, encontrou o flúor em alguma substância composta, certeza que o NOx dele vai ser o quê? Menos 1. Cuidado com os outros halogênios. Os outros halogênios, o cloro, o bromo e o iodo, se tiver na ponta direita da substância, o NOx dele vai ser menos 1. Só se tiver na ponta direita da substância. Se tiver no meio da substância, igual lá nos ácidos, não, você que vai ter que calcular o NOx dele. Essas duas aqui aparecem bastante também, quanto ao hidrogênio e quanto ao oxigênio. Filhos, na maioria dos compostos, em todos os ácidos que você estudou ano passado, em todas as bases do ano passado, em todos os hidrogenossais do ano passado, em todos os compostos orgânicos que você vai estudar esse ano, precisou do hidrogênio, o NOx dele vai ser o quê? Mais 1.
Tem uma exceçãozinha que aparece muito pouco, a gente não vai colocar questõezinhas dessa quarentena, deixa para quando a gente voltar para falar dessas particularidades, mas nos hidretos metálicos o NOx dele vai ser -1. Hidreto metálico são compostos iônicos, onde o hidrogênio está ligado a um metal qualquer. Uai, se o metal perde elétron, o hidrogênio vai receber um elétron. Por isso que o NOx dele é -1. Mas, por enquanto, para a nossa eletroquímica que a gente vai estudar aqui, precisou do hidrogênio para calcular o NOx de alguém? +1. Precisou do oxigênio para calcular o NOx de alguém? -2. Tem essas duas particularidades também, que depois, quando a gente voltar, a gente faz exercício envolvendo elas. Mas, por enquanto, precisou do hidrogênio para calcular o NOx de alguém? +1. Precisou do oxigênio? -2. Vamos fazer uma questãozinha para treinar essas regras. Então, vamos lá, amigos. Duas questões simplesinhas para a gente poder aplicar aquelas regrinhas do NOx. Faz um resuminho, dando pausa desse vídeo, fazendo seu resuminho direitinho, deixa no cantinho do seu caderno e à medida que você for estudando, você vai memorizando essas fórmulas, amigos. Mas essa questão lá da Federal do Rio Grande do Sul, de 3 anos atrás. Olha só, a reação descrita aí no enunciado, mostra a formação de ácidos com bromo. Contou uma historinha para dar um susto e pediu assim, o número de oxidação, o NOx do bromo, nessas espécies, na ordem que elas aparecem quer saber o NOx do bromo. Então vamos lá, amigos. A terceira das 10 regrinhas. A gente falou que o NOx de um íon é igual à própria carga do íon. Então o NOx do bromo aqui, vai ser -1. E agora? Eu quero o NOx do bromo aqui, O que eu tenho aqui? Eu tenho uma substância simples ou um íon? Um íon. Então eu preciso somar essas cargas para dar a própria carga do íon. Me ajuda. A última regrinha falou que quando você precisa do oxigênio para calcular o NOx de alguém é -2. Cada átomo de oxigênio tem um NOx de -2. Eu tenho 3, -2 vezes 3, -6. Me ajuda. Qual que tem que ser a carga que eu preciso colocar aqui em cima do bromo? Para que somada com -6 tem -1. Vou ter que colocar quantos aqui, filhos? +5. O NOx do bromo, então, aqui é +5. Precisou do oxigênio, -2. -2 vezes 3, -6. Qual a carga que eu tenho que pôr em cima do bromo para dar -1? +5. Agora vamos. Olha, não tem nenhuma carga em cima dessas espécies. Então, isso aqui é uma substância. A primeira regrinha. A somatória das cargas em qualquer substância é 0. Então vamos. 10ª regra. Precisou do oxigênio para calcular o NOx de alguém? -2. Vezes 2, -4. 9ª regrinha que a gente falou agorinha. Precisou do hidrogênio para calcular o NOx de alguém? +1. Vezes 1, +1. Eu preciso somar tudo para dar 0. Então o NOx desse menino aqui vai ser o quê? +3. Então, cada átomo de bromo aqui tem um NOx de +3. De cá, precisou do oxigênio, o NOx dele é o quê? -2. Vezes 1, -2. Precisou do hidrogênio, o NOx dele vai ser o quê? +1. Vezes 1, +1. Olha que pergunta boba. Qual a carga que eu tenho que pôr aqui em cima do bromo para que somada dê 0? Vai ter que ser +1. Então o NOx do bromo aqui nesse composto, +1. Procura aí, essa aí é a questãozinha da lista que o pessoal da coordenação enviou hoje para você. Vamos ver qual NOx que tem aí, qual gabarito? -1, +5, +3 e +1. -1, +5, +3 e +1. Gabarito, letra C. Beleza, filhos? Vamos fazer mais essa aqui, a questãozinha 2 dessa lista. Contou a história do metasulfito de sódio, que é essa substância, Na2SO2O5, que é utilizada na indústria alimentícia como antioxidante. Beleza. Falou que quando ele é aquecido, ele produz SO2 e essa substância. Pois bem, essa questão quer que eu determine a fórmula dessa substância e o NOx do enxofre aqui nessa molécula. Bora achar a fórmula daquela substância primeiro? Bora, o que você estudou lá no primeiro ano, a maioria de vocês comigo? Lembra a lei de Lavoisier? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, os átomos que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos. Eu tenho 2 átomos de sódio aqui, Aqui eu não tenho nenhum átomo de sódio.
Então, certeza que essa substância que eu estou procurando tem 2 átomos de sódio. Eu tenho 2 átomos de enxofre aqui, ó. Um dos enxofres já está aqui. O outro vai estar nessa substância. Assim, amigos. Quantos oxigênios nós temos aqui? 5. Aqui eu tenho 2. Ah, então quer dizer que essa substância que a gente está procurando tem 3. Olha só, é o sulfito de sódio. Mas vamos calcular o NOx do enxofre aqui, porque essa questão te pediu o NOx do enxofre. Então vamos. Isso aqui é uma substância. Então a primeira regra nos fala que a somatória das cargas aqui tem que dar 0. A 10ª regra fala pra gente que precisou do oxigênio, qualquer ácido, qualquer base, qualquer sal igual esse, o NOx dele vai ser menos 2. Vezes 5, menos 10. Beleza? A 4ª regrinha fala, o sódio dá 1A. Metais dá 1A, tem carga fixa sempre mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Para zerar, filhos, aqui vai ter que ser mais 8. Mais 8 é a carga de 2 átomos de enxofre. Então, quer dizer que cada enxofre, faz aí pro secão, mais 8 dividido por 2 vai dar o quê? Mais 4. Bora, descobre qual gabarito que dá aí. Na2SO3 e o NOx do enxofre, mais 4. Gabarito, letra E. 2 questões de vestibular. Mais uma vez, falo isso para você toda semana. Não precisa ter medo do vestibular. Certas facinhas, certas mais ou menos. Uma ou outra rochada que vai dar certo. Beleza, amigos? Filhos, sabendo calcular o NOx, a gente pode identificar uma reação de óxido-redução. Muitos autores, principalmente os autores dos vestibulares aqui da região, gostam de chamar só de reação redox. Aqui na Uberlândia, na UEG, na Evangélica, gostam de chamar de reação redox. O que é uma reação redox? O que é uma reação de óxido-redução? É aquela na qual pelo menos um dos elementos varia seu NOx. Quando você encontrar uma reação em que pelo menos um dos elementos varia seu NOx ao passar dos reagentes para os produtos, você fala que isso é uma reação de óxido-redução. Nessa reação, amigos, identifica-se 2 fenômenos. Não existe um sem o outro, tem que ter os 2. Um deles a gente chama de oxidação. O que é oxidação? É o aumento do NOx. E esse aumento do NOx, para as questõezinhas teóricas mais elaboradas, é originado, é causado pela perda de elétrons. Imprescindível saber diferenciar esses 2 fenômenos para a gente avançar no estudo da eletroquímica, estudar pilhas, proteção, corrosão, eletrólise. Então, oxidação é o aumento do NOx, causado pela perda de elétrons. Redução é a diminuição do NOx, causado pelo recebimento, pelo ganho de elétrons. Legal? Agora, os reagentes dessas reações redox podem ser classificados em oxidante ou redutor. Aqui na região ele gosta de chamar de agente oxidante ou então agente redutor. O que é o agente oxidante? Olha a definição prática dele. É a substância, abreviei aqui, é a substância que possui um elemento que sofreu redução. Então, a substância que está lá no reagente, que tem um elemento que sofreu redução, é o agente oxidante. Aqui tem um elemento que sofreu oxidação, vai ser o agente o quê? Redutor. Como assim, Secão? Olha esse exemplo bobo. Me ajuda a calcular o NOx desses elementos aqui. Olha, o ferro aqui está numa substância simples. Falamos agora que qualquer elemento na substância simples é 0. Aqui também esse hidrogênio está sozinho. Substância simples. NOx de qualquer elemento na substância simples, 0. Aqui é massa porque os 2 têm NOx fixo. Se você olhar a 8ª regra, tem lá cloro, bromo e iodo na ponta direita, menos 1. Para zerar, o hidrogênio aqui é mais 1. Precisou do hidrogênio mais 1. Cloro, bromo e iodo na ponta direita da substância, menos 1. Vezes 2, menos 2. Para zerar, amigos, mais 2. Beleza. Me ajuda a interpretar. O que aconteceu com o ferro? De 0, saiu para mais 2. Aumentou o NOx. Sofreu o que, filhos? Oxidação. O que aconteceu com o cloro? Menos 1 para menos 1. Nada. Mas o que aconteceu com o hidrogênio? De mais 1 para 0, diminuiu o NOx. Sofreu então redução. Legal? Me ajuda a identificar quem é o agente oxidante e quem é o agente
redutor. O agente oxidante e o agente redutor sempre está nos reagentes. Quem que é o agente oxidante? É a substância que possui o elemento que sofreu redução. Quem sofreu redução não foi o hidrogeninho? Ele está presente em qual substância, amigos? HCl. O ácido clorídrico aqui, então, é um agente oxidante. Enquanto o ferro vai ser o agente redutor. Beleza, amigos? Vamos fazer uma questãozinha. Mas essa questão aqui, filhos, conta a história dessa substância aqui chamada fosfina. Está presente num fenômeno, né, chamado de fogo fátuo. Conta a historinha para ficar chique. Falou que a fosfina reage com o oxigênio conforme essa reação. Depois de tudo, ele perguntou assim: quem é o agente oxidante e o agente redutor dessa reação? Lembre que o agente oxidante e o agente redutor está sempre nos reagentes. Para calcular ele, eu vou ter que ver o NOx de todo mundo. Então vamos. Fósforo não tem NOx fixo. Mas olha aí na 8ª regra do começo dessa aula. Precisou do hidrogênio para calcular o NOx de alguém? Mais 1. Vezes 3, mais 3. Para zerar, menos 3. Então o NOx do fósforo aqui é menos 3. Esses coeficientes aqui não influenciam no cálculo do NOx, não. Bora, olha lá. Segunda das 10 regrinhas. Qualquer elemento na substância simples tem NOx igual a 0. 10ª regrinha. Precisou do oxigênio para calcular o NOx de alguém? Menos 2. Vezes 5, menos 10. Para zerar, mais 10. Só que mais 10 é a carga de 2 átomos de fósforo. E o NOx é a carga de cada átomo. Então, mais 2 dividido por 2, mais 5. Então, para subir, você multiplica. Com a carga para descer, você divide com o índice. Aqui é massa porque os dois têm NOx fixo. Precisou do oxigênio, menos 2. Para zerar, mais 2. Dividido por 2. Cada hidrogênio tem NOx mais 1. Bora. O que aconteceu com o hidrogênio? De cá para cá, nada. Mas o que aconteceu com o fósforo? De menos 3, passou a ser mais 5. Aumentou o NOx. O aumento do NOx é causado pela perda de elétrons. E o nome chique desse fenômeno, filhos? Oxidação. Agora, o que aconteceu com o oxigênio? Era 0 e passou a ser menos 2. Tanto de cá para cá quanto de cá para cá, a mesma coisa, 0 para menos 2. Diminuiu o NOx. Sofreu redução. Portanto, fala para mim, quem vai ser o agente oxidante e quem vai ser o agente redutor? Agente oxidante é o reagente que possui o elemento que sofreu redução. Então vai ser o gás oxigênio. Agente redutor é o reagente que possui o elemento que sofreu oxidação. pH 3. Ele pediu respectivamente. Procura aí dentre as alternativas, filhos. Qual que vai dar isso aí? Bora, computador, ajudeu. Aqui, agente oxidante, O2. E agente redutor, pH 3. Gabarito, letra A. Legal? Agora é contigo, hein, filhos? Tenta fazer essas outras, tenta fazer as outras questõezinhas, né? A gente, a partir da próxima semana, vamos marcar umas aulas em horário de tarde. A a coordenadora Luz vai arrumar um horário certinho para a gente poder estudar e vai dar certo. Quando voltar, a gente revisa tudo isso e vamos passar os 6 do vestibular ano que vem. Então, até a próxima e fique com Deus.